tudo bem? Começamos o episódio 3 do podcast História Simples. Tudo bom, Joãozinho? Estamos aí para mais um episódio. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada. Qual foi o assunto da semana passada? Historiografia, ciência, história. Só que hoje, para esse episódio, eu quero trazer a você alguns conceitos de historiadores sobre história. E eu quero trazer aqui para você sobre o Aurélio Buarque de Holanda, o conceito que ele nos traz sobre história, ok? Ele diz o seguinte: história é tudo que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram sua evolução e sua presença através dos tempos. O dicionário Aurélio define a história de forma tradicional como narrativa de fatos e conhecimento adquirido pela tradição ou por documentos. Ou seja, história, narração metódica dos fatos. Então, olha só, o dicionário Aurélio de língua portuguesa, ele nos traz um contexto de que história, história é uma ciência de narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, da sociedade. Então, história e sociedade são duas coisas que não se separam nunca, ok? Segundo ponto, o historiador James Harvey Hobson, ele diz o seguinte: história inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Então, mais uma vez, história e sociedade estão interligadas. Caldun diz o seguinte, citado por Hobsbawm: a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Olha só, história, fixa na sua mente, meu querido, fixa na sua ideia que história e sociedade, elas estão interligadas. Então, tudo que acontece no contexto histórico, tudo que acontece na sociedade, a história registra, entendeu? Então, o registro social é um registro histórico. O homem e a história estão totalmente interligados. Certo, meus jovens? Continuando o nosso contexto aqui, ó. Já falamos na aula passada sobre fontes históricas, sobre fatos históricos e sobre historiografia, ok? Mas agora a ideia é trazer para vocês o que é patrimônio. Patrimônio histórico cultural. Olha só, patrimônio é algo adquirido. Patrimônio é algo que faz parte de um contexto, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma moto e tenho um carro. Esse é meu patrimônio. Então, é meu patrimônio. Patrimônio histórico é tudo aquilo que... É algo que pertence àquela sociedade. Por exemplo, eu moro em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma das 7 maravilhas do mundo, que nós conhecemos como as Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu, hoje, ela é conhecida mundialmente, porque ela recebeu um título da Unesco, que ela é o patrimônio natural da humanidade. Entendeu? Então, é um patrimônio da humanidade. Não pode acabar as cataratas, entendeu? As cataratas, ela não pode ficar fora de... Não pode deixar de ser um patrimônio da humanidade. Só que dentro da história, nós temos vários patrimônios. Por exemplo, na sua cidade, onde você está ouvindo agora, você pode estar ouvindo no Brasil, pode estar ouvindo fora do Brasil, existem alguns patrimônios. Por exemplo, quem está na Europa, existem castelos em algumas regiões da Europa. Castelos medievais são considerados patrimônios históricos. Aqui no Brasil nós temos muitas igrejas católicas, principalmente igrejas, né? Principalmente na região de Minas Gerais, né? Lá em Sabará, Minas Gerais, tem uma igreja
que ela é conhecida como Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Sabará. Essa igreja, ela é um patrimônio histórico brasileiro, da região de Sabará, entendeu? Nós temos muitos patrimônios. Eu tenho na minha casa uma colher que ela tem o símbolo do nazismo. Essa colher, claro que eu não tenho aqui para exaltar o nazismo, jamais na minha vida eu vou exaltar o nazismo por conta da crueldade que eles cometeram. Mas eu tenho porque é um patrimônio histórico. De quem? Meu. Um patrimônio histórico meu, lógico. Então eu guardo isso num baú de 7 chaves, entendeu? Por quê? Porque é um patrimônio. Eu cuido disso. Patrimônio é algo que pertence a uma sociedade. Patrimônio é algo que pertence a alguém. Patrimônio histórico é algo que pertence à história. E a história, detalhe, no episódio anterior, eu falei para vocês que fontes históricas, elas comprovam o fato histórico, não é? Então, o patrimônio histórico, ele comprova, sim, um fato histórico. Legal? Interessante? Mas, professor Jeff, só existe patrimônio material? Não, existe o patrimônio imaterial. E o que seriam os patrimônios imateriais? Olha só, as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições fazem parte do patrimônio imaterial. Então existe o patrimônio físico, material, que são prédios, são estradas e assim por diante. E também existem os patrimônios imateriais, que são expressões culturais, saberes, são lendas, músicas, costumes, tradições e assim por diante. Entendeu? Então olha só, lá no Nordeste, o Nordeste é fantástico, o Nordeste brasileiro. Mas lá no Nordeste existem muitos patrimônios imateriais. Existem danças que só acontecem no Nordeste. Existem danças, por exemplo, a festa do Boi Bumbá lá no norte do Brasil. A festa do Boi Bumbá é um patrimônio histórico imaterial no Brasil. Nós temos aqui no sul do Brasil, nós temos as nossas músicas raízes, né? Principalmente na região do Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. As músicas raízes, as músicas gauchescas, essas músicas, elas são sim, algumas delas, não todas, né? Mas algumas delas são consideradas patrimônios imateriais. Muito bom isso. Aqui no Brasil, o Brasil precisa aprender, ou melhor, o brasileiro precisa aprender a valorizar o seu patrimônio imaterial. Você, ouvinte, você precisa aprender a valorizar aquilo que é patrimônio imaterial. Você precisa pegar uma poesia do Vinícius de Moraes e precisa compreender que aquilo é um patrimônio imaterial. Você precisa pegar uma poesia do Castro Alves e entender que a poesia, por exemplo, a poesia Navio Negreiro do Castro Alves é uma poesia imaterial. É um patrimônio imaterial. Legal? Então olha só, compreenda isso. Agora um cachorro começou a latir aqui no nosso lado. Isso é muito bom, olha só. Patrimônio imaterial, então, é tudo aquilo que nós valorizamos como patrimônio histórico, mas que não é físico. Ok? Não é físico. Muito bem. Pra gente encerrar esse episódio, eu quero trazer para vocês o seguinte. A história, ela não se faz sozinha, certo? Existem outras ciências que auxiliam a história, a ciência da história. Algumas delas são antropologia, que é o estudo do homem e suas relações, paleontologia, que estuda os fósseis, paleografia, que estuda as escritas antigas. Legal, nós vamos estudar nos próximos episódios aí sobre as escritas antigas. E arqueologia, que estuda a cultura material de povos antigos. Essas quatro
essas quatro ciências, elas valorizam o contexto ou a narrativa histórica, certo? Então, assim, quais são elas? Antropologia, paleontologia, paleografia e arqueologia, ok? Grava essas quatro ciências aí que elas são muito importantes. Elas estão ali para confirmar a narrativa histórica, ok? Então, como é que... João, tá me ouvindo, João? Tá, beleza. João, os dinossauros existiram? Faz um positivo ou negativo, João? Ele colocou positivo. Olha! Legal, João. Dessas quatro ciências aí, qual delas que vai confirmar que os dinossauros existiram? Ah, professor, o João tá falando ali que é a paleontologia, que estuda os fósseis. Lógico! Então, se existem fósseis de dinossauros, é porque os dinossauros existem. E a paleontologia, ou melhor, os dinossauros existiram e ainda alguns dinossauros existem hoje, tá? Só para deixar claro aí. Vai estudar, né? Vai estudar que você vai conseguir encontrar eles aí. Mas assim, a paleontologia, ela confirma a história, a narrativa histórica de que os dinossauros eles existiram um dia. Olha que interessante, você pode compreender através da paleontologia. São quatro ciências, ok? Que valorizam a narrativa histórica, ok? Isso aí, ó, daqui uns dias, lá pelo 8º episódio, eu vou fazer uma provinha e eu quero que você faça essa prova. Eu vou corrigir para ver se você tá bem no conteúdo de história aí, tá bom, meu irmão? Galera, um abraço, mais um episódio aí dado a cada um de vocês. Até mais.